A paz do Senhor, bem-vindo a esta nova aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica de Ruti. Meu nome é Daí Fleitas, sou pastor desta igreja e, como cada semana, nos reunimos para estudar os livros da Bíblia. Já quase estamos terminando os últimos livros do Novo Testamento e hoje vamos a continuar com a segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Una epístola, una carta muito interessante, una carta que eu chamo una carta actual no día de que estamos vivendo, últimos días, últimos tempos, ¿verdad? Que no comenzaron agora, comenzaron desde el momento que llegó o Espíritu Santo. Desde ese momento ya se conocen como los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos le iba a enviar de su Espíritu Santo y comenzó en Pentecostés. Pero realmente sí estamos viviendo lo que ya muchos consideran la última etapa, no momento del retorno de Jesús. Y esta carta fala de cosas que ya están aconteciendo, cosas que están aconteciendo, multiplicándose cada vez más. Si você quieres estudiar conosco, tenemos otros vídeos da Biblia, las parábolas de Jesús y as pregações do domingo no canal de YouTube desta igreja e também convidamos você para que nos siga tanto em Facebook como em Instagram. Amém? E claro que sim, convidamos você para nossos cultos cada domingo às 4 da tarde em Ruti, Cantón Zurich. Bem, como cada aula, o conteúdo desta segunda carta, vamos a estar falando da uma pequena introdução. O tema central desta carta, autor e data em que foi escrito, destinatário, finalidade. Vamos a falar um pouco do conteúdo, resumo e as peculiaridades como palavras-chave ou ideias, grandes doutrinas e passagens famosas. Como siempre lembramos, es bom poder estudar por medio de estos vídeos, mas precisamos siempre leer. Amén. Leer con calma, leer con detenimiento, leer en oración. Amén. Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Bem, a introdução, o perigo das heresias. A palavra heresia vem do grego airesis, que significa opinião escolhida. A heresia é uma negação deliberada da verdade revelada, combinada com o aceitação do erro. A heresia não é o mesmo que cisma, que significa divisão. A heresia é doutrinária e, em sua essência, se opõe à própria fé cristã. O cisma se opõe ao amor e não é doutrinário em sua essência. Segunda de Pedro a Judas falam sobre o perigo das heresias, que já era conhecido na igreja primitiva. Então vamos a encontrar nestas últimas cartas de Segunda de Pedro, João, Judas, ¿verdad? Estas cartas fazendo um chamado, uma atenção muito importante, é como uma última atenção apostólica do perigo das heresias, do perigo dos falsos mestres, dos perigos dos falsos profetas. Parece que o apóstolo es verdad que ya o Señor había falado y había ya llamado a atención sobre eso, ¿no? No seu ministerio. Él mismo fala en Mateos, ¿no? Evangelio de Mateos, que en los últimos tiempos se levantarán y se estaban ya levantando fuertemente na época do primeiro século. Así que no hay nada nuevo. O asunto es que en este tiempo se están multiplicando, como dice la palabra del Señor, y cada vez encontramos más dificultades para poder hallar mestres da palavra, realmente servos de Deus que ensinem a palavra tal e como é. Então é interessante, verdade, que a heresia sempre vai ser uma forma de confundir a verdade. A vezes tem partes de verdade, pero o propósito final é ensinar um error. A partir da década de 40 depois de Cristo, a igreja foi grandemente ameaçada por heresias destrutivas. Encontramos a los judaizantes en Antioquía, que era un terreno fértil. ¿Por qué? Por la ignorancia, principalmente de los gentios, que no tenían, ¿verdad?, capacidades para poder
leer los textos del Antiguo Testamento y ya encontramos ahí como que judaizantes eran judíos que habían recibido a Jesús, mas ellos tentaban de enganar a los gentios, enseñando que para ser cristiano, primeramente tenía que ser judeo, ¿no? Y tenía que cumplir las tradiciones, tenía que pasar por la circuncisión. Y ahí encontramos a apóstol Pablo hablando fuertemente contra estas heresías, estos falsos mestres que colocaban, ¿verdad?, as obras antes da fe. ¿M? Y entonces ya encontramos ahí a propio apóstol poder leer las cartas a los Gálatas, ¿no? Hay iglesias en Galacia que eran varias, como ele está chamando muito atenção e como ele mesmo casi que llora nessas cartas, de ver como esos gentios, esos irmãos na fé, habían comenzado na fé y ya estaban terminando nas obras. Muy triste. No 48, 50 después de Cristo vamos a encontrar también el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles tienen que comenzar a dar doctrina, ¿no? Conforme al enseñamiento de Jesús, comenzar a dar fundamento apostólico a todo lo que es el enseñamiento o evangelio de Jesús. En ese 50 vamos a encontrar lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Los Gálatas. En el 55 Pablo escribe de Éfeso a los Corintios para corregir o erro de que no había resurrección dos mortos. En 1 Corintios 15, 12. Entonces ya encontramos no primeiro século muitos problemas con esto, muitos problemas, muitas eh, heresías, falsas doctrinas, falsos mestres. Y quiero también lembrar que en la época do propio Jesús, esto era algo también algo, ¿verdad? Normal entre los judíos. Ya entre los judíos habían falsos mestres, habían personas que enseñaban cosas que no eran da ley de Moisés. ¿No? Era algo un poco, ¿verdad? De momento que se ensina, de momento que alguien comienza a ensinar algo y haya que puede manipular a las personas o haya que puede conseguir algún beneficio por cuanto, por medio de ese ensinamiento, pues ya vamos a encontrar, ¿verdad? Ahí heresía, ¿no? No, una cuestión das religiones, siempre existió esas herejes, ¿no? Esas heresías en cualquier religión, tanto musulmán, también chineses, también hindú, los budistas, todos ellos siempre tuvieron personas que trataban de enseñar cosas que no estaban, ¿verdad?, dentro da ortodoxia. Y dentro del cristianismo, ainda más, dentro de lo que encontramos na história, ¿verdad?, da igreja, vamos a encontrar, como sempre, a igreja teve que lutar, que fazer uma apologia, amém? Uma defesa do evangelho, uma defesa da doutrina cristã, desde o começo e agora, nestes tempos, ainda mais. Bem, o discurso de despedida do apóstol Paulo en Mileto aos anciãos de Éfeso, podemos ler que ele escribe, dice que después de su partida, después de la partida de Paulo, dice, entrarán lobos feroces. Esta es una forma que los apóstoles tratan de dar una figura a esos que llegan con esas heresías, lobos feroces, porque no pouparán, no pouparían o rebaño. O sea, no ven con otras intenciones, sino para destruir as ovelhas do Senhor. Dice, homens maus surgirían do meio deles y atraerían muitos dos discípulos. Esta es una de las características, ¿verdad? Dos hereses de buscar dividir iglesia, de buscar dañar iglesia, de buscar, ¿verdad?, destruir las congregaciones por medio de esas heresías. Entre el 60 y 63 después de Cristo, Pablo, que ya estaba preso en Roma, él escribió a los colosenses para combatir erros de falsos ensinamentos ritualísticos, místicos y ascéticos que siempre trataron de mixturarse y se mixturan hoy en día. Es increíble la cantidad de rituales, de misticismo que hay dentro de muchas congregaciones, de denominaciones, organizaciones cristianas. Es terrible cómo se ha desplazado a obra do Espíritu Santo, a obra.
verdadeira obra transformadora do Espírito Santo y hemos, ¿verdad? En muchos casos encontramos retornos a rituales, dando poder ao ritual, dando poder a cierto misterio, ¿verdad? Que siempre, o misterio siempre es abstracto, siempre es, ¿verdad? No tiene forma y cada uno puede imaginar lo que quiere. Y claro, todo eso se mistura también con la ignorancia de las escrituras, la ignorancia de la palabra de Dios, algo que es incomprensible hoy en día con tanta libertad y tanto acceso que tenemos a diferentes Biblias de diferentes versiones, de diferentes idiomas, diferentes traducciones, ¿verdad? Y tantos comentarios y tantos libros que nos pueden ayudar a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y nunca antes a Iglesia del Señor vivió un tiempo de tanto ritualismo y de tanto misticismo como hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermano. Mucho cuidado. En 63 hasta 65, Paulo, en cuanto él estaba ainda libre, escribió a Timoteo y a Tito, prevendo que en los últimos días algunos se desviarían de fe, dando oído a espíritus enganadores y a doctrina de demonios. Escuta ahí, ve. Primera de Timoteo 4, verso 1. Los últimos días. Ya estaba falando, esto ya estaba aconteciendo en la época de Timoteo y de Tito, ¿eh? Y hoy en día, ¿verdad? Todo esto se ha multiplicado. La desviación da fe es lo que se conoce como la apostasía, ¿no? O abandono da fe, o abandono da confianza no Señor, o abandono da entrega no Señor para entregarse especialmente, encontramos hoy en día la teología da prosperidad, la teología da superfe, es el abandono da confianza en Cristo para abrazar a confianza en sí mismo. Es lo que ensina a teología da prosperidade, da superfé. Você tem que declarar, você tem que profetizar, você tem que dizer, ¿verdad? Y todo eso va a acontecer. Y fíjese, note cómo apóstol llega a llamar doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque siempre la forma en que Satanás busca actuar dentro de las iglesias es desviar a atención de Cristo para colocar la atención en otra cosa. Y ya encontramos como Satanás ya desde los primeros séculos consiguió ensinar, ¿verdad? De esas doctrinas sobre las imágenes. ¿Ah? Hoy en día, casi 2000 años más tarde, hoy en día, personas que tienen la Biblia, personas que conocen la Biblia, siguen prostrándose ante imágenes, siguen idolatrando imágenes. Hay una cantidad de imagen, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce, ¿verdad? Comúnmente cristianismo, ¿no? Sabemos que cristianismo es una palabra muy grande, es una palabra, ¿verdad? Que puede contener muchas denominaciones, muchas iglesias, mas sabemos que no todo el que se dice cristiano es filho de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Y vamos a encontrar en el cristianismo doctrina de demonios, que nuevamente es afastar la atención de Cristo para colocarla en imagen, en esculturas, en las propias personas, ¿m? En lugares, ¿sí? O sea, todo lo que nos conocemos como idolatría, ¿ok? Idolatría. Hay tanta idolatría hoy en día. ¿Y no habrá idolatría hoy en día también en la iglesia evangélica? Claro que sí. Todo aquello que nos afasta de nuestra atención en Cristo es idolatría. Nos podemos llegar a idolatrar, nuestro trabajo, no Señor. Podemos llegar a idolatrar al pastor, podemos llegar a idolatrar un ministerio, podemos llegar a idolatrar o lugar de reunión. Yo conozco de personas que están más preocupadas por el lugar de reunión que por las personas que ahí se congregan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque detrás de toda esa desviación de atención, toda esa desviación de foco, que en lugar de Cristo sea cualquier otra cosa, detrás de eso hay demonios. 65, 67 después de Cristo, en su última carta a su filho na fe a Timoteo, Paulo previó que las propias iglesias Pastor, degenerarían.
Ahora não posso responder, por favor, esperem depois da gravação. Obrigado. Ele previu que as próprias igrejas se degenerariam ao ponto de não suportarem essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, se desviariam da verdade para as fábulas. Pode ler 2 Timóteo 4:4. Não são as cartas que vamos a estar estudando hoje, já estudamos delas, pero es terrible como Pablo, ¿verdad? En esa segunda carta, su última carta, la última carta que él escribió, él se desabafa con Timoteo, él le entrega toda esa carga, esa preocupación verdadera, espiritual. Él le previó que las iglesias llegarían a no soportar doctrina. ¿Sabe lo que no soportar esa doctrina? Significa que as pessoas não vão querer ouvir da santidade, da renúncia, de tomar a cruz, de morrer ao erro, de, de, de entregar a vida para o Senhor completamente, de doutrinas que são fundamento, ¿no? Na vida cristã e que formam parte do que o Senhor entregou, ¿no? No Evangelho. O sea, si alguien quiere ir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Sí? Sobre asuntos de perdón unos dos otros, sobrecargar a unos a los otros. Amén. Doutrinas que tem que. Não estamos falando de doutrina de salvação, doutrina escatologia, do que vai acontecer nos tempos finais, ou doutrinas que têm que ver com a forma em que as igrejas têm que adorar, não o que é a eclesiologia, ou não, a missão. Não. Estamos falando de doutrina que transforma a vida das pessoas que estão fundamentadas em Cristo, na obra de Cristo, na própria pessoa. O que acontece? As pessoas chegam a ter, como diz aí, comichão nos ouvidos. O sea, chega um momento que não querem ouvir isso. ¿Qué es lo que quieren oír estas personas, estos creyentes? Quieren oír que Dios va a ayudarles en todo momento, que ellos son a cabeza y no cola, que les van a tener aquí, van a ser ricos y millonarios, que siempre van a tener todo lo que falen, todo lo que pidan, ¿m? Todo lo que tiene que ver con las cosas terrenas. ¿M? Y tengo que adicionar aquí que si cierto es de que Dios no abandona, que Dios nos ayuda, que Dios provee, que Dios nos cuida, ¿verdad? Porque Él nos ama, también tenemos que entender de que en ocasiones Dios no nos da a veces lo que nos precisamos porque le tiene otro propósito. Todo opera para bien y todo pozo en Cristo que me fortalece. Amén. Tenemos que aprender a confiar no Señor, na sua soberanía y na sua provisión. Entonces, ¿qué acontecería? Que ha acontecido siempre y que acontece hoy en día. Se desvían de verdad para las fábulas. O sea, ¿qué significan fábulas? Cuentos que no tienen historias que no son reales, historias que no tienen fundamento bíblico. Y no será eso que escuchamos muchas veces, a veces dentro de los púlpitos, historias que no tienen fundamento bíblico, fábulas que no producen fe. ¿Por qué? Porque no ven la palabra de Dios. Então, as pessoas gostam de escutar coisas que lhe faz sentir bem. E não estou falando de que uno tem que pregar sempre coisas que tem que sentir mal às pessoas. Não, não é isso, porque a palavra de Deus é pão, ok? A palavra de Deus é boa para nossas vidas. Mas, irmão, temos que pregar todo o conselho de Deus e evitar, verdade? As fábulas, porque nos desviam da verdade. E a verdade é Cristo. As epístolas universais posteriores, 2 de Pedro, Judas 1, 2 y 3 de João, foram escritas para resistir essas tendências de falsa doutrina dentro da igreja. Pode ler com calma e você vai encontrar que é assim. Curiosamente, muitos dos erros que os apóstolos combateram ainda estão presentes hoje. O erro, como a natureza humana, não varia muito ao longo dos séculos. Os sinais mudam e os erros persistem. Até hace poco para acá estaba escuchando unos vídeos falando de que o rato, Jesús ya iba a llegar día 23 o 24 de setembro, no sé si você escutou isso, e
Pessoas chegaram a vender suas propriedades e deixaram seus trabalhos em Estados Unidos, em alguns países de África e em outros lugares. Se começou a, a ensinar, se começou a mostrar, ¿verdad?, de que la segunda vinda del Señor Jesús estaba conectada con la fiesta de las trompetas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y entonces y ahí hicieron cálculos que sería 23, 24 de septiembre de 2025. ¿Ven? Hoy es 1 de octubre y ainda el Señor nos ve. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad de que el Señor ven, mas no sabemos ni a hora, ni el día. Amén. No sabemos qué significa eso. Que debemos estar preparados en todo momento. ¿Mm? En todo momento tenemos que estar preparados. ¿Qué acontecerá con aquellos que se prepararon y acreditaron en fe que el Señor iba a llegar ese día? Ven, ahora la duda será más grande, la confusión y el sentimiento de frustración será más grande en aquellos que acreditaban y hasta que venderan sus propiedades y dejaran sus trabajos, acreditaban que el Señor iba a llegar día 23 o 24 de septiembre y no llegó. Entonces, ¿vio? Entonces, la palabra de Dios dice que la fe, cuando retornara el Hijo del Hombre, dice, encontraría fe en la tierra por causa de esto, ¿no? Por causa de los falsos profetas, los falsos apóstoles. No caso do apóstolo Pedro, ele estava muito preocupado com falsos mestres que se infiltravam na Ásia Menor. Perdão. Embora esses falsos mestres já estivessem causando danos, Pedro esperava que suas doutrinas heréticas e vidas imorais se mostrassem ainda mais prejudiciais no futuro. Testamento Última Vontade, Pedro escreveu que para alertar seus amados crentes em Cristo sobre os perigos doutrinários. Una de las cosas que vamos a encontrar entre los falsos mestres, falsos profetas, es el propio testimonio. O propio testimonio dará, ayudará también a esa evidencia de que no son ovelhas, que son lobos, como dice, lobos feroces. Então, o tema central, o grande tema central da segunda carta de Pedro é uma exortação aos cristãos para que se protejam dos falsos mestres, concentrándose no verdadeiro conhecimento de Deus e vivendo como aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesucristo. E aqui quero aproveitar, já falei antes que estamos a 1 de outubro de 2025 e sinceramente, pessoalmente, eu acredito que eu vou a ver, a olhar e espero assim o retorno de meu rei. Eu acredito que não passará muito tempo. Irmãos e irmãs queridas, não somente pelas sinais, ok? Não somente pelas sinais que estamos olhando, que estamos escutando das guerras, o assunto também que está acontecendo em Israel, tsunamis, terremotos, em, cometas que estão chegando perto da Terra, o enfriamento do amor dentro da Igreja do Senhor, o assunto também destes falsos mestres, falsos profetas, que já desde o tempo em que eu recebia ao Senhor, graças a Deus, a mim me ensinaram a defender essa fé, graças a Deus, a estudar a palavra, sino hay algo que es muy subjetivo en el sentido de que o Espíritu Santo me alerta mi espíritu de focalizar en Cristo y a no permitir que nada me desenfoque do que es a minha comunión, a minha unión con Cristo, porque falta muito pouco, falta muito pouco. Y no estamos en tiempo para estar perdiendo o tiempo, perdiendo los deseos, o a voluntad del Espíritu Santo. Hay almas que tienen que ser resgatadas, hay creyentes que tienen que ser afirmados, hay palabra que tiene que ser pregada y el Espíritu Santo nos está llamando a eso. Hay como un apresuramento, una prisa do Espíritu Santo a focalizarnos en aquello para que el Señor nos llamó y no afastarnos de eso.
Então, vamos a encontrar falsos mestres comparáveis apenas ao livro de Judas, né? Fala muito sobre isto, a descrição dos falsos mestres é genérica, e ele descreve também o seu caráter imoral, não suas doutrinas. A palavra conhecimento aparece 16 vezes. Por que é tão importante conhecimento? Precisamente falava um tempo sobre isto no outro vídeo. Eh, el conocimiento que nos recibimos de Deus es un conocimiento que recibimos por medio da palavra do Senhor, amém? Mas o conhecimento que realmente transforma, que realmente muda, que abre nossos olhos, que realmente nos afirma nos caminhos do Senhor, é o conhecimento que vem do Espírito Santo. Muitas pessoas têm acesso à Bíblia, mas não todos têm acesso a Deus. Não todos têm acesso ao Pai. Muitos têm conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitos têm conhecimento e podem estudar e conhecer, ¿verdad? Interpretar corretamente lo que se ensina, o lo que aparece en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero eso não significa que esse conhecimento te dá acesso ao Pai. Por quê? Porque quem único dá acesso ao Pai é o Filho. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então, o conhecimento da Bíblia não te assegura a salvação. Esto es duro, es fuerte de dizer, pero es una verdad. Muchas personas conocen a Biblia y con la Biblia no na mão van para o inferno porque a Biblia no salva. A Biblia nunca salvó. Quien salva es Jesús. Quien salva es la obra salvífica del Espíritu Santo. Quien te da te abre tus olhos, te dá convicção do pecado e entrega tua vida para o Senhor. Amém? E agora vive Ele em você e você vive nele. Então, esse conhecimento que precisamos é além do próprio conhecimento da Bíblia, é o conhecimento da própria pessoa de Cristo, que é revelada a nós por meio do Espírito Santo. E esse conhecimento de Cristo é o que transforma. É o que transforma. Encontramos na vida do Saulo. Saulo conhecia o Antigo Testamento, Saulo conhecia as profecias, Saulo conhecia e era um homem celoso, celoso, e em sua maneira amava a Deus. Mas quando ele viu, quando ele teve esse encontro pessoal com Jesus, ele foi transformado, ele mudou. O sea, já não foi nunca mais foi, eh, nunca mais foi Saulo, já depois foi Paulo. Então, esse encontro pessoal essa verdade que é Cristo é a que temos que viver cada dia, é a que nos transforma. ¿M? Essa é a que nos dá conhecimento. O que acontece? Que por meio dessa experiência pessoal com a persona, com o Espírito Santo que já mora em nós, vai produzir uma transformação e vai produzir uns frutos. Esse fruto é o caráter de Cristo e todo o que nós encontramos no Novo Testamento, da vida que agrada ao Senhor, ¿verdad? É o refleito, irmão. O Novo Testamento é um testemunho do que acontece em nossas vidas quando Cristo é quem governa. Então aí fala, ¿verdad?, de la importancia de tener conocimiento y de una vida de piedade. A segunda vinda de Cristo, ¿verdad?, nos encoraja con esa aparente demora, ¿verdad? Parece como que Cristo no ven, parece como que todavía está tardando mucho, ¿no? Eh, Encontramos en Tesalonicenses, ¿no? Es una carta precisamente para eso, donde los dos hermanos en Tesalónica estaban ya cansados de esperar. Entonces, Pablo les escribe, no se cansen de esperar porque sin duda él ven, sin duda él ven. Y no llegó, pelo menos para los hermanos de Tesalónica no llegó, pero la cuestión no es si llega o no llega, la cuestión es que nos estemos preparados. O sea, o asuntos de segunda vinda del Señor Jesús, ou a pregação da segunda vinda do Senhor Jesus, não é para colocar temor em nossos corações, não é para agora tomar decisões precipitadas nos assuntos terrenais. Ser consciente da segunda vinda do Senhor nos ajuda a estar, ¿verdad? Entregados, rendidos, amém, em sumissão ao Senhor Jesus, porque não sabemos quando, ¿verdad? E isso nos ajuda a que Deus faça a sua obra por meio de nós.
¿Mm? Y la palabra de Dios dice que hay unos galardões para aqueles que amam a sua vida. Então, quem foi o autor? Bueno, o apóstolo Pedro, aí há evidências externas da própria epístola que apoiam a ideia de que foi o próprio autor, foi apóstolo. No capítulo 1, verso 1 diz que o autor é o próprio apóstolo Pedro. En 3:1, o autor se refere a sua primeira carta. En capítulo 1, 14, verso 14, ele se refere às previsões do Senhor sobre a sua morte, João. En un capítulo 1, verso 16 18, ele afirma ter sido testemunho na transfiguração. Eso aparece en Mateos capítulo 7. Y vamos a encontrar también aquí un vocabulario común entre primera y segunda de Pedro. ¿Ok? Estamos hablando esto porque algunos duvidan da autoría de esta segunda carta do apóstolo Pedro. Y vamos a encontrar cómo hay paralelismo entre primera y segunda. A inspiração do Antigo Testamento, da doutrina da eleição, da doutrina do novo nascimento, na necessidade de santidade, anjos pecadores na prisão, Noé e a sua família que foram protegidos, a imoralidade e julgamento, exortação para viver como cristão e doxologia. São frases, ¿verdad? O son temas o asuntos que son paralelos tanto en primera como en segunda de Pedro, por lo cual entendemos que esta segunda carta o esta carta fue escrita por Pedro. ¿Qué tiempo fue escrita? 67, 68 después de Cristo y fue escrita en Roma antes de ser un martirio, antes de morir. Aquellos que dudan de autoría de Pedro especulan que la persona que escribió, aquellos que piensan que no fue Pedro, piensan que él escribió, esa persona anónima escribió esta carta entre 100 y 150. No en tanto, aquellos que acreditan que Pedro fue autor, acreditan que él lógicamente debe ter escrito poco antes de su muerte. Pedro no declara explícitamente dónde estaba cuando escribió esta carta, como faz ao escribir su primera. O consenso entre los estudiosos parece indicar que Pedro escribió esta carta de una prisión en Roma, poco antes de su muerte. Após esta carta, Pedro fue martirizado en una cruz y, segundo a tradición, no dice la Biblia, pero segundo a tradición, él no se sintió digno de morrer como Señor y le pidió ser crucificado de cabeza para baixo. ¿Mm? Entonces, esto es interesante porque muchos cuando ven una cruz para baixo, ¿verdad? Él dice, no, eso es anticristo, eso es anticristo. Eso es un invento, hermano, es una invención. No tiene nada que ver, la Biblia no fala nada sobre eso. Mira, el propio apóstol Pedro pidió, ¿verdad? Según la tradición, de ser crucificado cabeza para abajo. O sea, el crucifijo para abajo no tiene nada que ver con anticristo. Destinatario, ¿dónde él estaba? Ven, en el capítulo 3, verso 1, nos fala de que esta carta fue escrita para los extranjeros da dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí pueden encontrar esos puntos vermelhos, lo que hoy es Turquía, sería, ¿verdad? Los destinatarios de esta segunda carta. Y todo lo que vean azul es la expansión del imperio romano que llegaron hasta Inglaterra y hasta Egipto. Bien, propósito, advertir y vencer os falsos mestres. Por eso, importantísimo leer esta carta. Importantísimo leer toda la Biblia. Mas hoy en día, importantísimo tener esta carta en la memoria, ¿verdad? Estudiarla. Pedro dirige dos cartas a los cristianos de Asia Menor, así como Pablo escribió dos cartas a los tesalonicenses y a los corintios. Y así como Pablo demuestra su interés y preocupación espiritual por esos creyentes, Pedro también se revela como un pai espiritual para sus lectores en la primera carta y ahora él completa su obra escribiendo otra epístola en la cual alerta los creyentes contra los perigos de los falsos mestres que se infiltraran en las comunidades cristianas. Pedro escribe como propósito de expor, atacar, derrotar a invasão de falsos mestres dentro da igreja. Pedro tenta instruir os cristãos sobre cómo se defenderem dos falsos mestres y de sus vidas, ¿verdad? La vida inmoral de estos falsos mestres. Lembremos que hasta este momento los cristianos de estas comunidades eh, podrían tener tal vez algunos manuscritos del Antiguo Testamento y tal vez algunas copias de algunas cartas del apóstol Pablo. Él no tenía Biblia como tenemos, no, porque eso fue no século 3, século 4.
¿Mm? Y no era para todos. No todos tuvieron el compendio de la Biblia, sino que fue pues séculos, séculos y casi un milenio después, que fue cuando llegó, ¿verdad? Se creó la imprenta y entonces la palabra de Dios pues corrió, ¿verdad? Con más libertad a partir de ese entonces. Entonces, pensemos, hermanos, por un momento que la dificultad de poder defender a verdad y cuando você no tem herramientas, no tem ferramentas, no tem recursos para combatir, ¿verdad? Alguien llegaba a esta iglesia de Bitinia o de Capadocia y llegaba falando cosas que eran contrarias a los ensinamientos de Jesús o eran contrarias a los ensinamientos de Pablo y alguien llegaba y decía, porque Jesús faló esto, porque Pablo falou isto, porque eu recebi de Deus uma revelação e então a partir de agora eu quero que vocês saibam, tenha esta revelação de Deus, que por exemplo, que o Espírito Santo é uma força, não? O Espírito Santo é uma energia, ou tantas e tantas falsas doutrinas que começaram a caminhar dentro das igrejas. Então, era muito importante que os apóstolos escreveram. Muito importante que os apóstolos escreveram. Então, vamos a encontrar el conteúdo de segunda de Pedro, capítulo 1 até o verso 11, de poder conhecer a nossa salvação, conhecer a Cristo, conhecer, aleluya, lo que somos, lo que temos, amém? Então, ahí está la implicación, conheça su salvación, conheça. Vamos a leer un poco de este capítulo, capítulo 1, verso 1 de segunda de Pedro, perdão. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesucristo, aos que conozco tiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesucristo. Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, viu? Irmão, não podemos desvalorizar o conhecimento, irmão. Não podemos. Eh, Infelizmente, muchos buscan la experiencia mística, la experiencia espiritual por acima do conhecimento, irmão. No, primero conhecimento y después venga a experiencia. Primero conocer a Dios y después la experiencia. Amén. La experiencia será filtrada, amén, pelo conhecimento. Conheça as escrituras. ¿Mm? Conheça a seus adversários, os falsos mestres. Conheça as profecias, a certeza da segunda vinda do Senhor. Então, podemos ver aqui como o conteúdo de segunda de Pedro é que conhecer. Conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer também a aqueles que estão ensinando coisas que não são verdade. E a vezes desde os púlpitos, os pastores, ¿verdad? A mí no me gusta estar mencionando a ninguém, mas sí tengo en algún momento que mencionar, que falar de algunas doctrinas falsas, de algunos movimientos falsos, de algunas profecías falsas, ¿verdad? Que acontecen en el mundo evangélico y que tenemos que combatir, ¿m? Que tenemos que combatir. Conheça as profecias, a certeza da segunda vinda do Senhor. Hoje, precisamente, estaba escuchando un pastor, que no voy a decir su nombre, estaba escuchando no YouTube, y como todo este asunto de Israel, ¿verdad? Y cómo Netanyahu llevó a la sede de la ONU en los Estados Unidos, creo que es en Washington, y como en un momento que él se apresentou para falar, muitos representantes de nações foram embora, e ele pegava um texto de Zacarias, donde fala de que Israel iba a ficar sozinha, as nações iban a abandonar Israel, ¿verdad? Os enemigos de Israel. Y yo fiquei pensando, pero eso no está acontecendo aquí. O sea, hermano, las decisiones de un gobernante como es Netanyahu no reflejan todas las decisiones de Israel. Si no sabemos que hasta el momento que llegó a aquella situación, yo no quiero entrar en esto, no me gusta la política, pero por favor lleguemos a entender un poquito. Las decisiones de un gobernador, ¿verdad? No significa que son las decisiones de todo un pueblo. ¿M? En ocasiones sí, pero no es esta ocasión de Israel. ¿Por qué os representantes das nações saíram embora?
hermano, porque están asesinando familias en Gaza. Então, esse governador acha que está haciendo lo correcto y hay otras naciones que piensan que no está haciendo correcto. Então, as nações no abandonaron a Israel. Los representantes de algunas naciones dejaron solo a Netanyahu. Y tenemos que hablar con claridad sobre eso. No tiene nada que ver ese texto que le colocó ahí en Zacarías, porque ese texto de Zacarías se cumplió, fue en un momento dos sitios de Babilonia con Jerusalén, se cumplió a los 70 años, 40 años se cumplió esa profecía. No tiene nada que ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de sacar profecías que ya fueron cumplidas y trocelas para el día de hoy, porque, hermano, podemos criar falsas profecías y cosas que no son real, que no son verdad. Entonces, no podemos, hermano, por las decisiones de una persona, ¿verdad? Culpar a toda una nación. Israel no tenga culpa, toda la nación de Israel no tenga culpa de las decisiones de sus gobernantes, ni España, ni Portugal, ni Brasil. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Resumo de segunda de Pedro, conheça a sua salvação. No capítulo 1, saudação do autor. Ele fala, a verdade, do conhecimento que se baseia na fé. Y es probable que el conocimiento mencionado por Pedro aquí incluya cosas futuras relevantes para grande parte de esta carta. Mas Pedro inicia a primeira sessão da carta falando da importância de conhecer nosso Senhor e do conhecimento da nossa salvação em geral, toda a nossa vida piedade, viu? Si de algo nós temos que ter pleno conhecimento é de Cristo y de Él en nuestras vidas en Él, de esta salvación maravillosa que tenemos. Praticar essas graças cristãs nos treinará no conhecimento de nosso Deus e da nossa salvação. E além disso, no verso 8 diz que nos vai tornar frutífero. No verso 9 e 10 nos tornará mais santos. E no verso 11 nos dará certeza da salvação. Por isso é tão importante conhecer a Deus, conhecer a obra de Deus, conhecer a Escritura, conhecer, amém, aleluia, o que temos em Cristo. Quando você conhece, e quando falamos de conhecer, novamente, entiéndame que esse conhecimento que vem do Espírito Santo, esse conhecimento é como uma rocha, ok? Esse conhecimento é uma rocha. Quando alguém vem a falar a você, coisas que não estão dentro desse conhecimento que você tem do Espírito Santo, você não vai ser abalado, você não vai ser enganado, você não vai ser movido, amém? O assunto é que se você não tem esse conhecimento, você não tem esse fundamento na sua vida, qualquer falso profeta, qualquer falso mestre vai enganar a você. Então, precisamos, amém? Que nossos olhos sejam abertos, precisamos adquirir mais e mais conhecimento. Conhecimento das Escrituras, no capítulo 2, capítulo 1, verso 12 até 21. Pedro é uma autoridade, ele foi um testemunho na transfiguração, quando o Pai aprovou o Filho, foi um evento que serviu para garantir o cumprimento da promessa do retorno de Cristo e toda a gama de revelações proféticas que se originam no Espírito Santo. Daí a importância de nos apegarmos à Escritura, que permanece como testemunho do que Deus falou por meio de seus profetas. Viu? O sea, Cristo es el cumplimiento da promesa. Y en Él, hermano y hermana querida, tenemos todo lo que precisamos. Y por medio de Él están todas las revelaciones proféticas. Es más, cuando você abre o libro por excelencia, ¿verdad? De profecías, que es el libro de Apocalipsis. ¿Mm? O livro do Apocalipse é o livro por excelência, verdade? Das revelações dos últimos tempos. Pero quando você lê o primeiro versículo, deixa bem claro, este é o livro da revelação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Então, se partimos, começamos a estudar o livro de Apocalipse fora de Cristo, pues cada uno vai interpretar o que quer. Y ahí, claro, surgen diferentes interpretações, diferentes doutrinas, e temos que ter cuidado com tudo isso. Conheça seus adversários, os falsos profetas, no capítulo 2. Infelizmente, há uma falsa revelação que não vem de Deus e que está competindo com a verdade. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer.
¿m? Porque ya sabemos quién es el pai da mentira. Ya sabemos quién es que está detrás de toda falsedad, Satanás. Mas assim como Deus julgou os falsos profetas do passado, Ele também vai julgar os falsos mestres que surgirão, pelo dano que se fez, verdade, nas congregações. Então, quando você escute alguém falando de parte de Deus, hoje, Deus me diz que fale para você isto, ou Deus te fala isto, ou eu sinto de Deus falar para você isto, irmão, irmã querida, receba este conselho. No coloque seu coração nessas palavras. No coloque seu coração nessas palavras. Amém? Salvo que essa palavra é confirmação de algo que já Deus falou para com você. Pode ser. Já Deus falou para com você de alguma coisa e alguém vê de parte de Deus e confirma isso mesmo, pues prácticamente podemos dizer que é de Deus. Pero, por favor, se alguém chega por primeira vez falando coisas que você nem sabe de que está falando, ou nem tem entendimento de que está falando, e, sobretudo, está pedindo que você tome uma decisão, irmão, irmã querida, não coloque seu coração. Você seja sábio e fale e responda: eu vou orar sobre isso. Eu vou orar sobre isso. Eu vou pedir confirmação ao Senhor sobre isso. Amém? Isso é o mais sábio que você tem que fazer. Vou orar, vou pedir confirmação. E assim como Deus livrou seu povo fiel do julgamento no Antigo Testamento, Ele também livrará os santos desta dispensação. Os falsos mestres são descritos em termos da sua imundícia, arrogância, dureza, ganância, escravidão irremediável ao pecado e ruína final. E tenho que adicionar aqui também algo que acho que é importante, que en algunas ocasiones los falsos mestres, los falsos profetas y los falsos pastores son una forma de castigar a congregación. Probablemente alguno abrió los ojos de una forma exagerada, mas es así, hermano. A veces, cuando hay congregaciones que son duros de oír, escutan la palabra, mas no se quebrantan, no se humillan, no obedecen a la palabra de Dios, Dios simplemente deja. Y están así porque es una forma de castigo también por la rebeldía, así como aconteció en el Antiguo Testamento. Acontece hoy en día también. Acontece hoy en día también. Y por eso es que se multiplica. No es que Dios esté multiplicando falsos maestros. No, 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 no es eso. Lo que está aconteciendo es que hay una apostasía. Muchos están desobedeciendo al Señor. Muchos no quieren saber de Dios. Están contentos con su vida, están cómodos con su vida, ¿verdad? Ten lo que precisan, ten un trabajo, ten casa, ten para dormir, ten comida y piensan, ven, Dios está contente conmigo porque tengo todo lo que yo preciso. No, hermano, tenga cuidado con eso. Tenha cuidado con eso. Nuestra vida no depende y no es por las cosas que tenemos. Esa no es nuestra vida es Cristo. Pero si llegamos a idolatrar y a colocar las cosas que tenemos y a adorar, no que vamos a estar alabando, louvando, adorando o carro o trabajo, pero si llegamos a colocar cualquier de estas cosas terrenales en lugar de obedecer, de estar rendidos al Señor, hermano, estamos cayendo. Y lo más triste de todo, que estamos ciegos y no estamos olhando hacia dónde va nuestro caminar. Y por eso, infelizmente, que muchos que son sinceros, muchos creyentes sinceros, están ciegos, están siendo guiados por ciegos hoy en día. Amén. Porque no consiguieron olhar más para el frente y acham que la vida que tienen aquí en esta tierra, como todo está bien, todo está, ¿verdad? Prosperidad y bienestar, todo está bien, então Deus me está abençoando. No, hermano, no, hermano, por favor, no pense eso, porque hay personas que odian a Deus y están en mejores situaciones que você. Así que no piense que la prosperidad, la abundancia en esta tierra es sinónimo de bendición de Dios. Cuidado con eso. Amén. Cuidado con eso. Que Dios abra nuestros ojos y podamos contemplar exactamente cuál es a su voluntad y que Él sea nuestra vida. Então, conheça as profecias, as certezas da segunda vinda do Senhor.
Lembre-se das palavras proferidas pelo profeta e pelo Senhor Jesus Cristo, sabendo que nos últimos días virão escarnecedores que negarão e ridicularizarão a verdade da volta de Cristo. ¿Mm? O mesmo Deus que julgou a terra nos tempos antigos por meio do dilúvio, destruirá a ordem atual pelo fogo, abrindo caminho para novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. A epístola conclui com uma exortação à busca diligente da santidade, ao crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. En esta sessão, Pedro elogia as epístolas de Paulo. Nos últimos tempos, chegará pessoas que não têm misericórdia de ninguém, misericórdia de ninguém, e ridicularizarão, ¿verdad? Se rirão da vinda, da volta de Jesus. Por quê? Porque o reino de Deus é agora. Cuidado com essa frase, irmão. O reino de Deus é agora. O Senhor nos chamou a ser reis nesta terra. Esta terra está sob o poder do Satanás, do maligno, irmão. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nossa cidadania está nos céus. E Ele vai julgar. Amém? Esta terra. Vamos a estar ya para terminar peculiaridades, ideas, características, pasagens famosas. Esta es la epístola que aborda más específicamente la cuestión de los falsos mestres. Os falsos mestres se recusan a aceitar a segunda vinda do Señor, que significa julgamento para ellos. Por tanto, sin esa amenaza, siéntense seguros en su iniquidad. Su semejanza con Judas geró debate sobre quién copió quién, porque algunos piensan que Pedro copió a Judas o Judas copió a Pedro, visto que 25 versículos de la carta de Judas, 19 están paralelos con segunda de Pedro. A palavra conhecimento, ou suas variantes, aparece cerca de 16 nestes três curtos capítulos. A principal solução que Pedro propõe para combater a falso mestre, qual é? De sempre. Conhecimento da verdadeira doutrina. Pois se você não conhece, vai ser enganado. Isso é assim. Grande doutrina, conhecimento de Deus. A ética e a escatologia são as preocupações, perdão, preocupações dominantes entrelaçadas com elementos de advertência contra falsos mestres que ignoram as lições do passado, que atualmente abusam da graça de Deus e que enfrentam a perspectiva de julgamento certo. Então, acontece hoje em dia. Pessoas que se burlam da doutrina, que se riem das profecias, que têm a igreja como mercadoria. E eles acham que como nada acontece, como levam anos assim, pues nada vai acontecer, mas o julgamento é certo e está perto. Em relação à escatologia, ele menciona a segunda vinda do Senhor e a futura destruição do mundo pelo fogo. A origem divina das Escrituras que procedem da inspiração do Espírito Santo. Importantíssimo. Pedro reconhece as cartas de Paulo como inspiradas por Deus e as compara ao restante das Escrituras. E para terminar, passagens famosos. O exercício das graças espirituais. Temos que exercitar nas graças espirituais, temos que exercitar na piedade, nossa santidade, a santidade da entrega, da oração, do estudo da palavra, de congregar-nos, de praticar o amor, a hospitalidade. A escritura é inspirada por Deus e não uma questão de interpretação particular, ¿ok? Entonces, esto es realmente importante porque la mayoría, no todas, las doctrinas hereses, todas esas falsas profecías y todos los ensinamientos falsos y las mentiras que muchas veces se escuchan desde el púlpito son porque son interpretación particular o están repitiendo lo que alguien interpretó de manera particular. Referência às Escrituras, a carta de Paulo, no capítulo 2 fala dos falsos mestres. Note aí esse capítulo 2, versos 20 e 21, muito forte. É melhor não ter sabido do que ter sabido e apostatar. É melhor não ter sabido do que ter sabido e apostatar. Abandono da fé, apostasia, que isso é abandono da fé, tem uma punição, tem um castigo de parte do Senhor. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, porém é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca, sino que todos venham a arrepender-se. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu cresço na graça, irmão, nessa comunhão, nessa união, nesse disfrute da presença de Deus na nossa vida e no conhecimento, igualmente, por meio dessa comunhão e por meio, verdade, de estudar a palavra do Senhor. Ok, a próxima semana vamos a continuar já com as cartas de Judas, de João, primeira, segunda e terceira de João. Vamos a compilar todas elas em um só estudo, muito interessante. Agora a pergunta seria: quando é que vai retornar o Senhor Jesus? Em que momento se vai cumprir essa segunda vinda do Senhor Jesus? Se alguém vem e fala para você que vai chegar tal dia ou tal dia ou tal hora, já você sabe que isso não é certo. ¿Por qué ainda o Señor no llegó? Esa sería una buena pregunta. Amén. Porque hay muchas cosas que se repiten. Muchos pensaron que ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya con Hitler, con el nazismo que estaba levantando, ¿verdad? Una figura do- do- de anticristo total y absolutamente. Muchos pensaron que ahí el Señor iba a retornar, ¿no? Siempre en la historia cristiana hubieron diferentes momentos donde se pensó que Cristo iba a retornar por diferentes situaciones. Ven, querido hermano, querida hermana, en el libro de Apocalipsis nos fala, ahora mismo no lembro, pero você puede buscar sobre esto, de que hay un número dos escolhidos. Y cuando se complete ese número dos escolhidos, entonces ya se terminará. Porque Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. E a estos predestinou, ¿verdad? A estos chamou, escolheu, predestinou. Então, há um número de escolhidos. Quando se complete, pues, então aí já chegaremos, ¿verdad? Chegará esse momento em que o Senhor venha, porque se acabará o tempo da graça, o tempo da salvação nesta terra. ¿Cuánto falta para isso? Não sei. Lo que sí sé es que temos que continuar levando a palavra do Senhor. Temos que continuar sendo sal e luz. Temos que contribuir para que todos esos escolhidos, predestinados, amém, pelo Senhor, aleluia, venham, conheçam a Senhor Jesus. A grande pergunta não é quando o Senhor vai retornar ou por que o Senhor não retornou. A pergunta é: que estás fazendo você para que se cumpla esse propósito do Senhor? Que está fazendo você? Que estou fazendo eu para que este evangelho chegue até o último lugar da terra e então será o fim? Que está fazendo você? Que tenha uma ótima semana e nos encontramos no próximo, na próxima aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica de Ruti. A paz do Senhor.